Boa noite. Então vamos começar agora a falar de prazer. E a gente vai falar nesse nosso grupo de estudo que começa hoje. Antes de chegar no livro, eu preciso contextualizar vocês sobre algumas coisas. Primeiro, eu não sei se todo mundo me conhece, agora conhece, mas talvez na gravação, quem vai assistir a gravação depois, as meninas que estão aqui todas me conhecem, mas eu vou só falar um pouquinho para caso você que está assistindo depois saber. Eu tenho formação como advogada, trabalho ainda, mas trabalhei sempre na advocacia, resolvendo conflitos por mais de 20 anos. De uns 10 anos para cá, comecei a estudar bastante sobre toda essa questão de resolução de conflito de forma consensual, mediação, negociação, direito sistêmico. E aí resolvi fazer uma formação de direito sistêmico só para me tornar uma advogada melhor. E olha onde eu vim parar. Eu comecei, me apaixonei pelo direito sistêmico, nunca imaginei que fosse gostar tanto de constelação. E daí, hoje, na verdade, atuo muito mais até como terapeuta e consteladora do que como advogada, apesar de ainda ter algumas causas, quando principalmente a área de família e consensual, até porque a gente tem um lado emocional em que eu sinto que eu posso colaborar muito mais nesses casos, mas continuo trabalhando com as duas coisas e agora cada vez mais com constelação, terapia, numerologia. E eu preciso contar para vocês, talvez quem é do Cheia de Vida aqui já me ouviu falando um pouco sobre isso, mas é importante, eu acho que pelo exemplo, o porquê que eu comecei a ler, como que esse livro do prazer, do Alexandre Owen, caiu na minha mão, e que eu achei que valia um grupo de estudo aberto, porque mais pessoas precisam conhecer isso. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar com prazer, a gente tem vários tabus. Quando coloca no Instagram, já vem ali a mensagenzinha do Instagram, né? Cuidado com o conteúdo. E isso representa um pouco da nossa vida, né? É um tabu. Mas a gente não vai estar falando de sexualidade, pelo menos não agora, não nesse início. É um conceito muito maior. A gente vai falar de vitalidade, de uma mudança de visão que esse livro traz. Bom, nesse caminho que eu comecei a fazer, que eu contei para vocês ali, desse autoconhecimento e de mudança para as terapias, eu principalmente comecei fazendo comigo ali um pouquinho antes da pandemia. Fiz muita constelação, muita terapia, comecei a trabalhar tudo isso. E eu sempre tive uma questão de peso muito forte, né? Eu sempre. Acho que eu contei isso no Cheia de Vida, mas quero contar isso de novo aqui. Primeiro salário que eu ganhei com 18 anos, eu gastei inteiro, não vou falar o nome, mas assim, num produto desses de emagrecimento, que são os shakes, assim. E eu, assim, eu vestia uma calça 40 e eu me achava obesa, queria entrar na 38 porque a minha melhor amiga usava 38, 36. Então eu já ficava, cara, eu não tô dentro de um padrão. Fiquei doente, né? Eu também gastou tudo com comida. Então, eu gastei tentando emagrecer, como se eu precisasse, mas na verdade, quando eu vejo as minhas fotos hoje, me dá vontade de chorar, porque assim, eu era linda, magérrima, usava uma calça 40 com tranquilidade. E tanto a minha vida busquei essa questão do preço como um problema que virou um problema, né? E aí o que acontece? Nessa busca toda, né, que há anos eu hoje já constelei, eu já entendo o porquê desse peso, mas não é uma mágica. Não é constelei e emagreci. Eu constelei, preciso me reposicionar e mudar. E aí, nessa mudança de novos hábitos, busca de outras coisas, a gente sempre se depara com o mesmo discurso. E eu estou falando isso porque vocês vão entender a conexão com o livro. É sempre, você precisa atingir um resultado maior. Então, você vai ter que abrir mão do seu prazer nesse momento para atingir um prazer maior. Então, eu vou ter que abrir mão do meu prazer da comida para ter o prazer de um corpo magro, saudável, patati patatá. Isso serve para comida, mas serve para pessoas que gastam demais com compra, serve para qualquer tipo de vício, serve para qualquer coisa, para bebida, né? Você vai procurar uma pessoa para te ajudar, e hoje em dia a gente tem 500 mil coaches falando sobre isso na internet. Ele fala, né? Você tem que aprender a postergar o prazer, controlar a dopamina, aquela história toda que a gente ouve direto, né? Controlar essa dopamina. Como que eu faço isso? Se às vezes o único prazer que eu tenho é aquele, ou é a comida, ou é a bebida, ou é a compra. Então,
nesse cenário todo de entender como que eu ia agora buscar um novo contato melhor com o meu corpo, de emagrecer e ter prazer, esse livro do prazer chegou para mim. Na verdade, olha só, eu já tinha comprado ele há uns 2 anos, mas eu comecei a ler ele há pouco tempo. E ele traz algumas questões muito interessantes sobre isso, porque eu comecei a fazer conexões com a minha vida. Desde nova, assim que eu falei para você, desde a adolescência ali, eu tinha essas questões com peso. E sempre que eu tirava férias, eu contei isso para as meninas no sábado. Sempre que eu tirava férias, que é um momento onde você come mais, desregradamente, não tem mãe, não tem ninguém que está fazendo comida, você come besteira, você viaja, você sai na casa dos amigos, né? Eu emagrecia. Então, em vez de engordar, eu emagrecia. E aí eu me lembro uma vez que eu fui no médico e o médico, é porque você teve que ter muito cortisol quando você está muito estressada no dia a dia, por isso você engorda e nas férias você relaxa. Mas com esse livro eu comecei a entender isso de uma outra forma. Algumas fichas começaram a cair para mim. E por que eu estou contando isso? Porque talvez ao longo desse processo também caia para vocês. O livro, ele se chama Prazer, mas na verdade o grande foco dele é que a gente consiga enxergar a vitalidade, o que te dá prazer na vida. Acho que a grande contribuição dele é essa vitalidade. Então, como que e eu sei que tem muitas terapeutas aqui, quando alguém chega, mas quando alguém chega para você e fala que você precisa curar alguma coisa, se você disser para a pessoa, ok, corte essa coisa da sua vida, simplesmente, isso não ajuda, né? Porque se eu pudesse cortar, eu não estava buscando ajuda. Se fosse tão simples. Então, muitas vezes alguém chega na terapia, eu tenho uma relação abusiva, o que que eu faço? Eu saio de casa? Não sei, você primeiro se cura, se fortalece, mas não é saindo do problema. Senão você sai de casa e você arruma alguém exatamente igual no futuro, com os mesmos problemas. Você se cura internamente. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender, tá, o meu foco a vida inteira foi na comida. Evitar o prazer para a comida, usar a comida como uma anestesia. Não era mais um prazer, era uma anestesia. Só que mesmo não sendo um prazer e sendo uma anestesia, era a única coisa que eu tinha de prazer. Então eu inverti essa balança. Eu vou buscar outras formas de prazer. Onde mais eu posso ter prazer que eu não precise dessa válvula o tempo todo. E aí, lendo esse livro, eu começo a entender algumas coisas que ele traz que tem muita conexão com isso. Primeiro, esse autor, eu acho que é importante vocês entenderem quem é, né, essa pessoa que vocês estão lendo, então aqui a gente vai estudar esse livro. Alexandre Loy, ele é um dos pais dessa bioenergética. O que é a bioenergética? Eu tô indo bem por partes, tá? Mas assim, ó, vão fazendo perguntas, fiquem à vontade aqui. Eu tô lendo os comentários, o que precisavam perguntando, gente. A bioenergética, ela é uma forma de terapia que conecta corpo e mente. O que acontece? Foi feito alguns estudos em algumas décadas passadas, onde ficou muito claro para os cientistas que o corpo, o nosso corpo, ele tem memória. Ele tem, ele tem a memória, os nossos músculos têm a memória do que a gente vive. Eles fizeram um experimento, eu não lembro se foi com umas amebas ou com umas lesminhas, que era assim. Eu vou explicar de uma forma bem genérica, tá? Assim, não é genérica, é bem didática, assim, tá? Não é algo científico. Tinha vamos pensar assim, tinha uma lesminha, tá? Era uma lesmas mesmo, eles fizeram com isso. Aí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eles pegavam um objeto pontiagudo e aqui tava a ameba, que tava aqui, assim, relaxada. Aí alguém vinha e picava nela e ela se retraía. Tava sentindo dor, ela se retraiu. Tirava a agulha, ela soltava. Dali a pouco vinha a agulha de novo, ela se retraía. Tirava a agulha, ela soltava. Isso era feito várias vezes. Até que num determinado momento, eles fincaram a agulha, ela se retraiu, e quando ele tirou, ela continuou retraída. Porque para um ser vivo desse, ele gastava energia para descontrair e para retrair de novo. Então, nesse sentido, eu disse,
uma inteligência por trás daquele ser vivo, mostra para ele que ele vai ser atacado em breve de novo. Então ele se retrai e ele para de se liberar, ele continua teso, sem se retrair. A partir de, oh, perdão, vocês estão me vendo? Tá. A partir desse estudo, fica claro que os músculos têm memória, que o nosso corpo tem memória. Então, um trauma que um dia te dá uma dorzinha aqui na nuca, né? Aí você tá ali estressada. Nuca, vocês já sabem que é quem é do cheia de vida, a gente, de tanto que a gente fala, né? Nuca é controle, né? O homem não faz isso na gente quando quer, quando a gente tá nessa hora é bom, mas né? Faz pegar na nuca é a sensação de controlo ela. Agora, isso na vida, no dia. Então, quando dói a nuca, estou me sentindo controlada, dominada, reprimida. E isso vai acontecendo todo dia, 3, 4 vezes por dia, dói, dói, dói. Uma hora para de doer. E não é que não exista mais aquilo naquele músculo, ainda existe, só parou de doer, porque eu já não preciso mais fazer esse exercício de contrair. Eu já sei que eu tô tensa mesmo, eu vou ficar aqui tenso o tempo todo. Aí você vai numa massagista, você tá cheio de nó nas costas. E assim são os músculos. Assim é a memória do corpo. O nosso corpo tem essa memória. Então, o trauma que te fez comer demais, muitas vezes ele está no corpo. O trauma que te fez não ficar com medo de ficar sozinha e passar de um relacionamento para o outro, talvez uma sensação de abandono, ele está no corpo. E o que esse livro fala, estou explicando tudo isso porque o Alexandre Lowen, o autor do livro, ele foi um dos precursores, né? Ele não propriamente inventou, ele chegou, ele conheceu o Reich, que era um grande, que foi quem realmente começou esse movimento da bioenergética, mas o Lowen disse, bom, se é assim, eu posso também ajudar as pessoas a se liberarem dos traumas e dos problemas através do corpo, né? Se isso fica no corpo, na memória, é uma forma de liberar. E ele fala muito de 3 coisas que são importantes para a gente entender. A necessidade de uma autopercepção do nosso corpo, perceber, né? Quem faz constelação comigo toda hora fala, como é que tá o corpo? A energética, o barômetro, dá essa percepção. A autoexpressão, porque o nosso corpo também expressa quem nós somos. Então, um corpo vivo, um corpo que tem prazer constante, ele é um corpo mais, não leve no sentido de peso, mas é um corpo que pulsa a vida. Vocês já devem ter visto, porque essa é uma expressão péssima, mas a gente replica sem entender por quê. Sabe aquela coisa de que fala assim, ah, pessoa que não teve, né, não tem prazer, vamos pensar, tem prazer com parceiro, é rancorosa? Ah, ou então a gente vê uma mulher que está com cara feia e diz, olha, ela está precisando fazer tal coisa. Eu vou repetir, você sabe o que é. Isso tem um fundo de verdade. Quer dizer que ela precisa de prazer, porque o tônus, a pele, o cabelo, a luz, o brilho pessoal que a gente tem, o nosso poder pessoal, ele tem total conexão com o prazer. Quanto mais prazer eu tenho, quanto mais eu me permito esse prazer, mais vitalidade e poder pessoal. E aí, então, o Lowen não está no livro, tá? Estou só dando um geral antes da gente entrar. O Lowen, que é o autor, fala, quando ele descobre essa questão da bioenergética, da importância da autopercepção, da autoexpressão e da autopossessão. É quando eu tenho um domínio do meu corpo e eu me torno realmente dona de mim. Então, primeiro eu percebo, depois eu consigo expressar, na verdade, o corpo expressa de qualquer jeito, né? O teu corpo é uma expressão de você, e eu posso estar no domínio desse corpo. Ele começou a entender alguns movimentos que são necessários. A grande contribuição que ele traz para esse cenário dos movimentos da terapia bioenergética ele começou a entender que a respiração ajuda a liberar esses traumas e a vibração. Então, às vezes, a gente está ali na constelação e a pessoa fala assim, tá vibrando minha perna, tá vibrando meu pé. É ótimo. Tá vibrando, tá saindo essa vibração que precisa sair. O músculo estava parado uma vida inteira, às vezes, e tá vibrando. Por isso que precisa respirar, né? A respiração é tão importante. Até aqui eu quis dar para vocês para entender quem foi esse cara. Ele é muito importante, tem muitos livros. Se a gente sentir, esse pode ser um dos primeiros grupos sobre isso, né? Porque tem muita coisa para a gente
estudar em vários vieses, e ele começa, já que ele está falando de prazer, já que ele está falando de vitalidade, de energia, ele começa a estudar as expressões disso. Deixa eu ver, aquelas plataformas ajudam nessa forma de liberação? Toda vez que eu passo, não ajuda. Sabe por quê? Porque é uma vibração que vem de dentro. Isso ali é uma vibração forçada. É uma vibração, porque assim, se fosse nesse sentido de, então se eu fizer um exercício, eu libero, se eu fizer um esporte, mais ou menos. Eu estou fazendo um curso de bioenergética justamente para entender um pouco mais a fundo isso. E a gente até conversou bastante sobre isso na última aula, porque às vezes um paciente chega e diz assim: eu estou muito tenso, eu estou nervoso e vou lá fazer vôlei, vou não sei o que, e melhoro. Claro, liberou a tensão. Mas isso não necessariamente significa que você liberou a emoção que estava nesse músculo. Porque não tem intenção, não tem foco. Então, se eu não entender que eu estou trabalhando o domínio, o autocontrole, quando alguém, né, quando eu sinto essa dor, eu posso fazer uma massagem, eu posso pegar aqueles aparelhinhos de vibração e vai melhorar. Mas eu não olhei para emoção. Quando eu tenho intenção, eu tenho que falar o quê? Que emoção esse meu corpo está mostrando para mim, que eu preciso enxergar, e aí eu tomo consciência. Por que na constelação, quando vocês fazem, você fala palavras, nossa, passou? Porque eu enxerguei, a função era essa. A função dessa dor, né, é essa. Por que a gente tem hoje tanta questão da psicossomática das doenças? Porque a doença é o músculo está tão travado e nunca foi ouvida aquela emoção que ele precisa expressar no corpo. Então, por isso que é importante a gente sempre ter a intenção de olhar para as emoções. Porque se eu não sei que eu tenho uma emoção presa, e eu vou lá nessa plataforma liberal, pego um desses coisinhos de massagem, ele vai liberar a tensão. Mas você não sabe por que ela está ali. Você não olhou para a raiz, você está olhando só para o sintoma. Então, de novo, vai vir. E aí outra coisa você pode me perguntar assim, tá, mas então para um momento, uma pessoa que estudou que nesse cara bioenergético, um terapeuta que já domina tudo, ele não tem dores no corpo e não tem doença? Tem, não tem. Porque a gente não consegue não perceber com o consciente. A gente não consegue, o nosso cérebro capta uma parte do que acontece. E às vezes a gente passa por cima. Só que está ali armazenado. Então, para que eu perceba, às vezes vem essas dores, as doenças, né? Não existe. Se a gente está aqui, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa olhar para o nosso corpo. E esse tem sido um exercício que eu tenho feito. Foi por isso que surgiu Cheia de Vida com as meninas, porque eu tenho sentido um prazer e uma nova percepção quando a gente olha para isso. Então, acho que a primeira coisa, antes da gente aprofundar em falar do livro propriamente, que é importante entender, não se privem daquilo que hoje é prazer. Busquem novas formas. Então, por exemplo, eu passei uma vida que eu me privava da comida e fiquei obesa. Fiquei totalmente fora do meu peso. Porque era uma restrição tão grande que eu passava períodos de escassez. Aí, quando eu me liberava, eu ia emocionalmente lidar com a comida. Então, assim, eu tenho feito sanfona. Eu tenho meu guarda-roupa 500 e tantos tipos de roupa, de pesos diferentes. E aí, quando eu entendi, ok, eu já entendo, eu tô fora do peso, eu já sei a causa, agora eu preciso readequar a minha vida. E eu tô, de novo falo, eu tô falando de mim porque é um exemplo claro e porque eu posso falar, eu não vou falar de nenhuma de vocês, mas assim, isso vale para cigarro, isso vale para quem tem dependência emocional, sexual, compras. Talvez tirar o foco daquilo que te falam que esse é o problema. Busca outras formas de prazer enquanto aquilo vai perdendo a máxima atenção. E aí, o que é o prazer? Vamos começar. Vamos começar agora o livro. O que é o prazer para Alexandre Lowen? O prazer, pelo que eu já entendi aqui de tudo que ele traz, a gente não está falando de um prazer mental e estimulante. A gente está falando de um prazer sensorial. E esse é o grande problema que a gente vive na atualidade. Porque todas as formas de prazer que nós somos estimulados hoje em dia estão muito mais atrelados ao ego, a satisfazer ao ego, do que o corpo. Por quê?
Vamos pensar, o que que é importante? O que que me dá prazer? Fazer curso, ler livro, comprar livro. Nossa, eu amo comprar livro. Eu nem leio todos, mas eu amo comprar livro, rabiscar, e às vezes não consigo terminar. Isso é um prazer. Só que isso é um prazer que me traz uma questão assim de eu tô no controle, não depende só de mim. E é extremamente estimulante, mentalmente. Mas e como é que fica o prazer de verdade do meu corpo? Porque quando eu penso assim, tá, o que, voltando pro ego, peraí, deixa eu voltar. É, ler mais livros, ter mais cursos, dá uma sensação de status, de, tá vendo como eu sou inteligente? Eu sou importante. O meu ego fica feliz. Eu não sou burra. Nossa, sabe, isso alimenta mais o ego do que propriamente ele me descansa, do que ele me recarrega. Ele é um prazer momentâneo. Na verdade, até um prazer corporal ele pode ser momentâneo. Mas é que a gente às vezes fica tão focado nessa coisa de dopamina. Quando eu olho, então o livro me dá esse prazer, o ego. Outra coisa que algumas amizades, né? Hoje em dia se fala network. Eu aprendi isso com a Karina um dia que eu falei essa palavra, ela me detonou, depois eu fui entender, ela tem razão. Não se faz amigo, se faz network. Cara, network é o quê? Eu tô levando para uma coisa que é saudável e uma relação de amizade, eu tô levando isso para um nível de eu ganho o quê com esse contato, né? Porque o network é isso. Então, tudo começa a ser a forma com que a gente lida com as coisas. Viagem. Se eu não postar uma viagem, eu não fui, não é? Então, todo o nosso prazer, ele é muito levado a estimular o ego. E o que o Alexandre Lowen começa a falar nesse livro é: esqueça o ego. O ego te tira o prazer. Existe uma briga, que é uma dualidade: prazer e o poder. O ego te dá poder. O prazer não te dá poder nenhum. Porque o prazer de você sentar na grama, tomar um banho de mangueira com uma criança, não te torna mais intelectualmente inteligente, mais aceito na sociedade, não alimenta o teu feed de Instagram, mas é esse prazer de contato com a grama, de estar ali, num abraço de uma criança, um banho de mangueira, uma coisa simples, é um prazer que você consegue se desconectar do mundo por alguns instantes. E aí, assim, Carol, ele é momentâneo, mas você não está ali preocupado em nada, você está só vivendo e você não ganha nada com isso, em termos de status e ego. Só que esse é o prazer que te recarrega, que te traz vitalidade. Então, assistir um pôr do sol, que era uma coisa que, cara, eu moro em Florianópolis, vocês sabem disso, uma cidade belíssima. Eu nunca fazia. Eu nunca fazia. Eu comecei a fazer uns meses atrás, quando eu comecei a ler esse livro. Eu até via o pôr do sol, tirava uma foto, achava lindo. Mas não era algo que, cara, hoje, quando eu posso fugir de olhar, só olhar. Eu tô ali sozinha, sento na grama, olho aquele sol. Aquilo, e assim, eu tô falando isso para vocês porque eu tenho aplicado isso. Então, eu posso falar de categoria mesmo, é, é algo que te recarrega. Então, ele traz essa regra, que é para tudo. O quanto você usa os teus sentidos para te dar prazer, inclusive sexual. O foco não é esse, mas é óbvio, né? O quanto eu tô ali para conhecer a pessoa sem o objetivo. A Karina fala muito isso, né? No objetivo básico do orgasmo. Eu tô ali para contato, para ter esse prazer ali próximo, um abraço, né, de qualquer pessoa, você conseguir. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse livro é o prazer para ele é o prazer sensorial. É o que eu posso sentir com os meus sentidos. É o que eu posso fugir do mental. Até existe o mental, vamos pensar assim, ele não descarta, mas esse não pode ser o foco. Então, aquela ideia que a gente tem, fim de semana eu tô cansada, eu vou passar o fim de semana assistindo uma série do Netflix. Quando chega na segunda-feira, você não tá cansada igual? Eu sinto que eu tô cansada igual, não é? Passei o fim de semana vendo TV e não descansei, porque é isso que ele fala nesse livro. Porque a mente não é para descansar, o corpo precisa descansar para que você sinta que descansou. Então ele descansa se você tirar o celular de perto, tirar as telas
tirar um livro e for fazer uma caminhada consciente, colocar um pé na grama, um pé na areia, tá ali com contato, cozinhar sentindo aquilo, com intenção e sentindo prazer, os cheiros, né? E é uma coisa que é tão difícil porque a gente não é ensinado a fazer isso, né? Você vê que nós estamos aqui, mulheres de 40, 50 anos, tentando, lendo um livro para entender que a gente precisa fazer uma coisa muito básica. E nós estávamos falando desses dias também ali da história do lençol, né? O quanto as nossas avós tinham aquele lençol que tinha o furinho no meio, que a Márcia comentou. Era um furinho, colocava ali o vô lá, o tio ia, e quer dizer, elas também não tinham esse prazer. Só que a gente está precisando retornar uma coisa que, por mais que elas não tinham esse prazer, talvez elas tivessem mais vitalidade, porque tinham outras formas de, né, mais acesso, aliás, menos acesso a tantas facilidades, talvez tenha dado também para elas a possibilidade de viver esse simples, né? De contato com as pessoas, de abraçar um filho, de olhar para esse prazer sensorial. E aí, tem uma coisa que ele fala muito interessante, é uma frase, eu até anotei para a gente, depois eu posto ali no grupo para vocês. Ele fala que não existe como ter criatividade sem prazer. Uma pessoa que não tem esse prazer, né? Um prazer que para nós agora interessa, sensorial, eu não consigo ter ideias, eu não consigo estar criativa. Porque a mente não relaxa, porque eu tô ali o tempo todo, eu não consigo me regenerar. Porque o prazer serve para nos regenerar e nos dar vitalidade. Então, ele fala que toda vez que a gente vai muito mais pro ego, a gente foge do prazer. Existe uma dicotomia mesmo, prazer e ego. E quando eu tô nesse ego, que eu tô super fazendo um monte de coisa, eu acho que eu tô mais criativo. Mas na verdade, é quando eu saio disso e vou para aquele prazer que flui, que liberta, que é o que eu falei de você estar ali naquele momento, sei lá, brincando com uma criança, correndo na grama, sei lá, nadando pelada, né? Que seja, numa piscina, no mar, mas é um prazer um pouco mais, não é selvagem, mas assim, eu queria dizer mais simples. Desligar tudo em volta, sabe? E se conectar em algo ali. E isso eu tenho feito bastante, assim, sabe? E eu digo para vocês, como eu falei, a gente parece que não tem tempo, não tem tempo para nada. Cara, mas você não tem 15 minutos para olhar um pôr do sol? Você não tem um tempinho para sentar na grama? Né? A gente precisa se reorganizar para isso, porque isso vai nos dar, e claro que não tem que ser esse o motivo, mas um poder de criatividade, de ter ideias, soluções muito maior. Nadar pelada no mar ainda é um dos meus sonhos. Pois é, você sabe que eu também tenho tido isso, essa ideia nos últimos tempos? Eu nunca fiz também, ainda quero fazer. Acho chique isso nos filmes. O povo, tira a roupa e vai. Mas a gente precisa se perceber, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira pensando, eu nunca fiz tal coisa. Às vezes você viaja para um monte de lugar e faz o que todo mundo faz e não conhece o lugar, se perder naquelas ruas, conhecer gente que não conversa, sabe conversar com pessoas. É tão gostoso, né? E a gente vai perdendo isso. Mas voltando aqui, porque a gente começa a filosofar. Nossa, esse assunto tem sido algo que me encanta demais. E ele fala uma coisa, eu até anotei, tá? A gente fez umas anotações, porque senão eu vou viajar na maionese aqui e a gente não vai focar no livro. Essa frase ele falou que é muito, muito certa. O nosso corpo deseja o prazer e não o poder. Não o ego. O teu corpo deseja você ter esse contato sensorial. Né? E ele é a única forma capaz de se opor a essa questão toda que eu falei para vocês do ego. Quem não tem prazer fica uma pessoa rancorosa, frustrada, né? Ele é a chave de uma vida criativa, né? Tanto que ele fala uma abordagem criativa da vida. E muitas vezes a gente não percebe a importância da saúde do corpo para sentir isso. A gente só percebe quando está doente. Que todo mundo quer ser cheio de vida e ter vitalidade, mas a gente não tem essa consciência no dia a dia. Agora, experimenta você ficar doente, o primeiro dia depois que você saiu de uma gripe, não é uma coisa que dá um alívio? Tipo, ai meu Deus, meu nariz está funcionando, que maravilha, estou respirando. Só que depois a gente esquece, a gente foi para o mundo e esqueceu.
Então, na verdade, que ele dá justamente esse exemplo porque ele diz, cara, as pessoas buscam uma vida cheia de vida. Elas vão para terapia buscando isso, mas elas não têm a consciência quando o corpo está saudável. É preciso muitas vezes o corpo adoecer para que elas tenham essa consciência. E aí ele fala muito da necessidade da gente entender que o prazer ele exige espontaneidade, né? Eu preciso é uma coisa, quando eu li isso, eu me lembro de uma cena, eu devia estar assim, adolescente, e eu estava voltando para casa e eu vi a chuva num verão, e eu tive tanta vontade de tomar um banho de chuva. Eu me lembro dessa sensação clara, e eu não tomei porque eu sabia que minha mãe ia brigar comigo quando chegasse em casa. Mas assim, quantas coisas a gente tem vontade de seguir, que é o instinto do teu corpo? Cara, que delícia tomar um banho de chuva num dia quente de verão, assim, então ele fala que esse prazer, quando a gente começa a escutar isso, ele é algo espontâneo, ele não é forçado, ele não traz tensão, você não ganha nada com ele. O prazer ele não é feito para ganhar nada, é feito só para você vivenciar. E algo muito interessante também é que ele fala que esse processo criativo que vem depois da gente se permitir todo esse prazer, ele nos traz um significado diferente para a vida. E eu falo para vocês que, assim, como é que eu vou explicar isso? Eu realmente sinto que a gente começa a se conectar com um significado diferente de viver. Eu não me acho nem de longe que eu tô, acho que nem 50% ainda disso. Mas o pouco de mudança que eu já fiz na minha rotina de consciência, de me permitir esses prazeres pequenos, que parece bobo, você vai dizer assim, ai meu Deus, eu vim aqui para ouvir ela dizer que eu tenho que tomar banho na chuva, olhar o pôr do sol, daqui a pouco tá querendo que eu bata palma pro sol. Não é isso. Para mim, é esse o contato. O que para vocês é o contato que você precisa? Talvez você seja uma pessoa que não abrace. Eu não era uma pessoa que abraçava até um dia desses. E eu tenho feito esse esforço, porque minha família também não é de abraçar. E é tão gostoso quando você abraça alguém que tem um abraço legal, e você, essa troca pequena de energia, sabe? É uma espontaneidade que a gente começa a ganhar quando coloca a intenção nisso. E existe um prazer, ele é meio que instintivo, de que quando você começa a olhar para ele, de dar vazão para ele vai te dando mais essa coisa de estar cheio de vida, né? Que foi até o nome do grupo, porque isso começou a fazer tanto sentido, né? É como se isso molda um pouco a tua personalidade. Você vai se sentindo mais espontânea a partir do momento que você olha para isso e dá vazão, sabe? Quanto mais você se permite fazer, mais você vai tendo vontades diferentes, impulsos diferentes, porque é muito gostoso. Então, na verdade, o que ele vai explicando, né, de uma forma, claro que eu estou colocando de uma forma assim muito didática, dando exemplos para vocês no sentido do que eu percebo do livro, né? O estar cheio de vida é se permitir ser espontâneo, seguindo o que o teu corpo te mostra que precisa. Ouvindo o corpo. E não é uma coisa do dia a dia, não é, aliás, não é uma coisa automática, leva um tempo. Leva um tempo, você vai ter que reforçar, né? Eu tinha aqui esses tempos, na minha adolescência, eu toquei piano por um tempo. Nossa, achei esses dias piano, coloquei aqui, então eu vou de novo tentar tocar. Não deu nada certo, mas assim, aquela memória, aquela coisa de estar ali, no momento presente, tocando aquilo, né, sentindo, tira o foco. Talvez fosse um momento que se eu estivesse assistindo uma série, eu estaria comendo, eu estaria fazendo outras coisas que me anestesiassem, né? Porque existe o prazer da comida, ninguém está demoniando isso, eu sei disso. Mas o quanto é por prazer ou quanto é por anestesia? Porque aí na anestesia eu não tô nem sentindo, né? Tô nem me importando com o que eu tô comendo. Assim vale para bebida. O quanto eu bebo um vinho porque é um prazer, do que realmente eu quero. Quanto eu me relaciono com alguém de fato por prazer ou para não ficar sozinha. Então, assim, é uma série de coisas que quando a gente começa a olhar para tudo isso, vai mudando a nossa vida.
E o Alexandre Loy, nesse livro, ele fala que tem algumas coisas importantes que nos fazem trazer essa vitalidade para o corpo. E ele foca muito, como eu falei no início, né? Ele é o cara que descobriu a importância da respiração e da vibração. E ele descobre que tem partes do nosso corpo que não respiram. Na verdade, tudo deveria respirar. Mas, conforme o trauma, algumas vezes a gente vai isolando, né? Aquilo que eu falei. Trauma foi tantas vezes que eu isolo. Então, por exemplo, dependendo do tipo de trauma, às vezes eu não respiro tão profundamente. E aí, então você vai dizer assim, mas então é só aprender o jeito certo de respirar. Sim, se você for aprender o jeito certo de respirar, o que ele fala é que você vai ficar ali alguns minutinhos respirando certo. Mas você vai voltar para o jeito antigo de respirar. Então, por isso, os movimentos que ele traz, né, que são aí nesse livro ele aborda uns 2 só, mas tem muitos movimentos de bioenergética, colocar o tronco para baixo, fazer uma série de coisas, nos ajudam a respirar. É como se ajudasse a respiração a chegar nos órgãos que estão sem, ou que têm menos ar. Então, por isso os movimentos ajudam a gente, conforme o movimento, né? Sei lá, eu sou uma pessoa que ele até fala aqui, deixa eu lembrar o nome aqui para vocês. Ele fala que existem 2 tipos de respiração. A respiração no peito, que é aquela pessoa que eu respiro só aqui em cima, e a respiração do diafragma. Até aí todo mundo já sabe, né? Isso não é novidade, é aula de biologia. Ele chama isso de respiração da personalidade esquizoide, quando eu estou no peito, e a outra é neurótica, né, que é o diafragma. Só que a verdade é que a nossa respiração completa, ela é uma respiração que passa pela sexualidade, que passa pelos órgãos sexuais. Porque se eu respiro, né, o meu diafragma está lá embaixo, quando ele se enche, ele vai massagear o ovário, o útero. Então, a respiração completa, digamos assim, se a gente usasse o pacote completo dos órgãos aqui, ela teria que ser uma respiração que vai até o diafragma e eu massageio os meus órgãos. Então, tem alguns autores que dizem que é uma respiração orgástica, né? Eu fiz uma respiração completa e aí eu oxigenei meu corpo inteiro. Só que algumas pessoas que ele foi estudando ao longo do tempo não conseguem respirar naturalmente pelo diafragma e naturalmente usam mais o peito. Em geral, são as pessoas que podem ter traumas em relação à vida no sentido da sexualidade. Eu não quero tocar a minha sexualidade. Eu não quero respirar até lá embaixo, né? E aí eu não consigo, muitas vezes, essa vitalidade necessária. Então, é só a respiração? Ele diz, não, não é isso. Existem exercícios que, conforme a posição da pessoa, vai necessariamente respirar e atingir essa região. Mas ele classifica dessa forma, né? Então, por exemplo, às vezes quando a gente tem uma dificuldade de soltar o ar ou de puxar o ar, é um tipo de personalidade diferente. A diafragmática, que é justamente a que a gente tem que saber fazer as duas, né? Se eu fico mais no diafragma excessivamente, eu posso estar dentro de uma ter muita agressividade. Então, assim, pessoas que têm pouca agressividade ficam aqui, nas emoções, no peito. Eu não deixo fazer a coisa completa. Se a pessoa tem um pouco mais de agressividade, e assim, isso é bom, isso não é ruim, né? A agressividade também é um impulso de ação. Eu tô na respiração diafragmática. Então, ele vai trazendo várias coisas, assim, conforme a personalidade e a respiração. Mas eu trouxe isso vai fazer diferença para nós no sentido de colocar em prática na vida? Não, mas a gente precisa entender que quanto mais a gente respirar, uma respiração completa no diafragma, quanto mais movimentos eu fizer, que use é que ele costuma dizer que o corpo respire, mais eu libero trauma. Então, por isso também na constelação, várias vezes eu falo para você, respira, respira, porque a respiração faz essa liberação. Né? Quando eu estou numa situação de pânico e trauma, eu paro de respirar. Então, para soltar, eu preciso respirar. Respirar é importante. E o foco do Lowen é respiração e o movimento para dar vibração. Se vocês fizeram ali nas Minas do Cheia de Vida alguns dos movimentos que eu passei no primeiro mês,
Alguns deles podem ter dado vibração forte, assim, na perna, no pé ou no braço. Dá uma vibração diferente, porque você não é acostumado a mexer. E não é por conta do músculo parado, não, é porque ali tem emoções que podem, né, que precisam ser movimentadas. Ele fala que ele precisa acordar essas partes do corpo, né? E aí ele até classifica, né, as pessoas que têm dificuldade de puxar o ar e as que têm dificuldade de esvaziar. Então, quando você tem dificuldade de puxar o ar, mas que você solta com facilidade, pode ser uma característica da primeira esquizoide, que é a que respira mais aqui. Se ao contrário, se você tem dificuldade de esvaziar, aliás, não, perdão, a primeira eu tenho dificuldade de esvaziar. Eu puxo bastante ar, mas na hora de soltar é mais difícil, porque tem aquelas meditações que o povo diz assim: respire, inspire em 6 segundos e expire em 6. Eu vou em 6 segundos, quando dá 4, já foi o ar todo saiu, não tem mais que sair. Eu sofro para soprar, porque eu tenho muito e estou trabalhando, a minha respiração inicial é muito aqui. Se for o contrário, se for aquela, eu tenho dificuldade para puxar, mas eu solto mais o ar com facilidade, eu provavelmente já estou na outra personalidade, que é a personalidade mais diafragmática. Eu respiro mais pelo diafragma. Né? E aí tem uma série de características que ele vai explicando, mas é importante a gente entender que, às vezes, quando as pessoas têm medos e bloqueios sexuais, isso afeta muito a respiração, né? Porque eu tô ali focada em travar que a minha respiração não chegue até lá. Não é porque você não quer ter uma vida sexual, mas é que existe um trauma que às vezes é difícil tocar aquilo naquele momento, né? Então eu acabo naquela história da ameba que eu falei no início, né? Eu me tranquei ali e ali fiquei, né? Então é mais ou menos por aí, né? O que mais que a gente tem? Eu quero ouvir vocês também. Os exercícios de bioenergética, eles nos ajudam muito a liberar essas emoções. No livro esse que a gente está estudando, ele dá 2 exercícios que eu acho muito difíceis, assim, a nível inicial, né? Eu posso até, se vocês quiserem, passar 2 que eu tô falando. Um é básico, deixa eu até ver aqui para vocês que a gente estava falando. Que justamente quando ele fala da respiração, vocês não vão conseguir ver aqui, não sei se dá para ver. Olha o nível de. A Márcia Costa, que entrou agora, consegue, Márcia. A Márcia é quase toda longilínea. Esse exercício nos ajuda a ter uma respiração completa, você tá vendo? Coloco ali no banquinho, deito em cima desse banquinho com uma toalhinha, alguma coisa, e eu consigo. E, gente, são posições difíceis, tá? Não é uma questão de você ficar naquela posição, vai exigir um tipo de respiração que você vai desequilibrar algumas coisas e vai precisar se reorganizar. E isso é emocional, energético, vibracional. Esse é um exercício que, se vocês quiserem, eu posso passar uma versão um pouco mais light. Esse aqui é muito interessante, eu acho que eu passei isso no Cheio de Vida também para as meninas, que é deixar o tronco cair. Então, quando eu preciso soltar uma tensão de eu preciso conectar a parte de cima com a parte de baixo, que a gente estava falando agora há pouco, né? Com a parte sexual, que eu não toco essa criatividade, essa emoção de criação da nossa sexualidade, com a respiração às vezes mais trancada, fazer esse movimento invertido, eu coloco o meu mundo vai para baixo, né? Então também é algo que ajuda. Ele dá esses dois exercícios, eu posso. Esse último é mais ou menos ok. Mas por que ele faz isso? Isso que é mais importante a gente entender aqui para começar a delinear bem o que ele está falando. Ele faz isso porque, como eu falei, a respiração por si só você não consegue manter por muito tempo se esse não é o teu padrão. Então, o movimento do corpo te permite respirar e que essa respiração vibre em outros locais, porque quem faz o alívio do trauma é a respiração, é o expirar, na verdade, é o soltar o ar. Então, sempre que eu estou numa situação traumática, uma situação difícil, por isso que a gente fala tanto, respira, respira. Eu estou numa constelação ali, eu estou falando para vocês, respira, solta, né? Solta esse ar. A gente precisa lembrar. Um beijo, Márcia. Tá bom, pode deixar.
E essa é a grande questão que a gente precisa olhar para esse livro. Ele não começa falando de sexualidade, ele não começa falando só de prazer. Ele começa falando: olhe para os teus sentidos, para o teu corpo e para a respiração, para o movimento do corpo, com consciência. O primeiro passo é consciência, depois é a expressão. E hoje existem profissionais que analisando o corpo, tocando em você, ele já sabe, né? Bom, as meninas sabem o quanto, tô com dor, não sei o quê. Eu falo, ó, isso é tal coisa, né? Porque o corpo quer ser ouvido. Ele está pedindo para ser ouvido. Essa é a grande questão. E a primeira coisa que eu acho assim, tem várias questões assim que eu mais anotei, que eu acho importante fazer esse resumo para vocês, é a gente entender que essa questão de prazer passa essencialmente pelo corpo, pela consciência e pela nossa respiração, pela nossa vibração. É simples, gente. O que esse livro traz é simplicidade, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Não é um segredo a sete chaves, é o simples. É o que eu posso fazer, o que é gostoso. Gente, e outra coisa, cara, você tomar banho nesse friozinho, deitar num cobertor. É que a gente tá aqui no frio, aqui. A Carol, a gente tá bem frio. Deitar num cobertor quentinho, enquanto você tá ali, você sentir o teu corpo naquele lençol. A gente não faz isso. A gente só se encaranga de filme, mas assim, eu tô sentindo aquilo, sabe? Com uma consciência. Eu tô ali, vivendo aquilo. Quando eu tô com uma pessoa, eu tô ali, eu abraço, eu toco, né? É até difícil, e eu me incluo nesse meio, a gente olhar pro que dá prazer de uma forma simples, né? No que é um prazer, que é muito o arquétipo da Afrodite, né? Afrodite, Dionísio, que tem a ver. E olha como tem toda a conexão, né? Tem tudo a ver com o nosso chakra básico, que é o que Lowen fala, que a gente precisa de uma respiração completa para que o ar chegue no diafragma e massageie os órgãos que estão ali perto do chakra básico, né? Que é o ovário, ali nessa região. Então, o quanto isso tudo está conectado, o quanto o prazer tem a ver com o que é instintivo também, né? Na verdade, todos os arquétipos passam por essa questão de prazer. A Afrodite é muito sensorial, é muito de curtir. A Ártemis é uma coisa instintiva, de ir para a natureza, de ver um pôr do sol, de fazer uma caminhada, de pegar uma bike e andar de bike, fazer algum esporte. Cada uma tem esse lado. E eu acho que são deuses que podem ajudar muito a gente nesse momento que a gente está querendo focar no prazer. Porque se eu vou para Atena, eu já vou para livro, estudo, disciplina, já vai para um outro. Mas ela também tem prazer dela. O prazer dela talvez esteja na disciplina, na rotina, né? No alcançar alguma coisa a qual ela se propõe. E o que a gente precisa nesse momento, assim, acho que desse primeiro capítulo, esse primeiro início desse livro, desse nosso estudo, é entender. Vamos voltar para o corpo. Vamos entender o que é prazer aqui, agora. E vamos começar a sentir. Né? Eu quero ouvir vocês, quem quiser perguntar, mas eu acho que a gente pode, nesse nosso estudo, ir aplicando cada coisinha, sabe? Então, assim, vamos dar uns 15, umas 2, 3 semanas desse estudo. Depois a gente passa para o outro capítulo. O que mais ele fala? Então, aqui o que fica de importante é esquece o mental um pouco. Você pode, claro, a gente não consegue todo o tempo, mas pelo menos no domingo de tarde, eu não vou ver filme, eu não vou fazer o mais do mesmo, eu vou fazer algo diferente. E se a gente não souber o que fazer, talvez pergunte o que a minha criança queria fazer. Isso pode ajudar bastante. O que eu era criança e eu gostava de fazer? Que foi o que eu falei do tocar piano. Vai surgir, gente. Se a gente der atenção, vai surgir. O que eu preciso fazer hoje para me dar prazer? Até mesmo prazer sexual, né? Vamos combinar, mesmo quem tá sozinha, tem jeito, né, gente? Mas com consciência, com vontade, o que o meu corpo tá pedindo? E às vezes, que nem a Carol falou no início, eu precisava dormir. Cara, teu corpo tá pedindo. E sem culpa, né? Porque você fica, ai meu Deus, não tem que ter culpa. Cara, foi o que realmente eu precisava. E a gente fica cheio, né, noiado, por quê? Porque eu não tô produzindo, porque como é que eu posso dormir num dia, numa tarde útil? Porra, você é dona da tua vida, você pode tudo. A gente não tem mais mãe e pai aqui que tá no cabresto. Ninguém aqui tá no cabresto. Então, assim, são os nossos contextos, né?
é a gente realmente se permitir. E uma coisa importante que eu acho que, eu não sei se isso está nos próximos capítulos, mas eu quero trazer para vocês, se não for no próximo encontro, de repente eu gravo um videozinho, alguma coisa. O Loen fala muito de aterramento, o autor do livro. Não, acho que não é nesse livro que ele fala, mas ele fala muito da importância do aterramento. A gente vai muito pro mental. E a gente se desconecta, a gente perde noção do corpo. Então, assim, gente, quando você estiver lá num momento estressada, ou com a mente confusa, ou com muita questão, a gente precisa aterrar. E às vezes, movimentos muito simples. Ele fala muito desse movimento, a gente alongar essa parte aqui que eu falei do controle. Só fazendo assim, peraí que eu vou tentar mostrar. Faz esse alongamento de você sentir que tá puxando aqui. E às vezes, às vezes fazer um movimento aqui, ó, porque você tá no mental. Solta o mental. Pode fazer isso, você pensar, ah, vamos soltar. Para de pensar. É bobo, mas funciona, porque você colocou atenção, você sai, além disso, você pode colocar o pé na grama, a terra, volta para o teu corpo. É o único momento, sente ele. Esse é a melhor forma de você sair de uma confusão mental, de uma preocupação, de uma dor de cabeça. Volta para o corpo. A gente precisa começar a usar o nosso corpo como bússola, para ele dizer para a gente o que a gente precisa fazer, o que ele quer. Vocês já usaram aquela. Eu não sei aonde que eu aprendi isso, mas eu aprendi há tantos anos. Acho que foi minha mãe, minha avó, uma amiga, eu não sei. Que é uma coisa que eu faço de vez em quando e é muito certeiro. Você abrir o teu guarda-roupa e pensar assim: o que meu corpo quer vestir hoje? E passa o olhar. Cara, ele desenterra umas roupas que eu não uso há séculos. Se eu fico no automático, eu vou sempre na mesma, no mesmo estilo. Aí você para e faz essa pergunta: o que o meu corpo quer vestir hoje? E deixa ele te falar, deixa ele escolher. Vocês sabem disso, vocês estão aqui comigo, vocês acreditam nessas coisas, vocês sabem que a constelação funciona, vocês sabem. Então, assim, existe um movimento do teu. Deixa, gente, se surpreende. Esses dias eu tava toda vestida de. Bom, eu gosto de vermelho, mas eu tava inteira vestida de vermelho, tá? De bota vermelha, tudo vermelho. Mas eu, cara, mas eu tô com cabelo de vermelho. E fui bem feliz e me senti bem, porque quando você faz essa. Coloca essa tensão é aterrar. A gente precisa aterrar cada vez mais. Quanto mais você sai do mental, mais você vai precisar aterrar, mais você vai olhar para o corpo. E isso vai ter um impulso de criatividade que vai ajudar o mental. Só que ele não pode ser o único que comanda a nossa vida. Porque a gente está deixando simplesmente que a nossa mente comande. Não é isso. A gente veio para esse lugar aqui, para essa terra, com o corpo. E o corpo tem uma utilidade, senão a gente não precisaria dele, como talvez em outros planos não precisem. Mas a gente está aqui porque a gente ainda precisa olhar para ele. Faz sentido para vocês isso? E parar de focar nos nossos vícios, nos nossos problemas. Vamos focar no prazer, naquilo que é bom. Então não se preocupa tanto, ai meu Deus, eu não estou comendo certo, eu não estou fazendo certo. Então quem sabe vai dançar. Cara, um exercício muito legal que eu fiz esses dias foi no outro livro de energia bioenergética que eu sugiro de verdade que vocês façam, porque esse é muito legal. Eu me tranquei no quarto, liguei uma música que eu adoro, fechei os olhos e comecei a dançar. Dançar pra mim. Eu não olhei no espelho, eu dancei. Cara, é muito gostoso fazer isso. Você se solta, você tá dançando só pelo ritmo da música. Não é nem se tá bonito, se não tá. É só pra sentir aquele ritmo da música. Isso é o que o Loen fala do prazer. Eu não tô dançando pro marido, eu não tô dançando pro namorado, eu não tô dançando para sensualizar no espelho. Eu não tava nem me vendo, porque eu queria sentir. E é muito legal. Cara, façam isso. Depois vocês contem ali no grupo quem fizer, porque é muito legal. Você tem sensações e percepções que nunca teve. É muito interessante, assim. Eu fiz isso no banho, inclusive, que o banho, eu adoro fazer. O banho é um momento de luz. Então, assim, cara, é muito legal. E você vai se soltando. A gente precisa começar a fazer esse básico. Né? Olhar para esse corpo. Acho que essa é a grande questão de todo esse livro. O prazer está no corpo. Não tem outro jeito. O restante é poder, ego. O prazer está no corpo. Como é que vocês estão com tudo isso? Fez sentido? Ah, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Deixa eu ver quem colocou aqui.